A ressurreição de Jesus Cristo é um daqueles eventos que marcaram para sempre a história mundial. Seu impacto é sentido em todas as culturas e épocas, deixando uma marca indelével no curso da humanidade. A história da Bíblia nos revela que, independentemente das crenças religiosas, a ressurreição tem um poder transformador. Até mesmo um ateu pode perceber como este evento moldou o cristianismo e, por conseguinte, o mundo que conhecemos hoje. É fascinante pensar que um único acontecimento tem essa magnitude de influência, como uma pedra jogada em um lago, cujas ondas tocam todas as margens. Essa importância transcende as fronteiras da fé, chegando a todos os cantos do planeta. Os ensinamentos bíblicos narram que, sem a ressurreição, o cristianismo simplesmente não existiria. Imagine um mundo sem histórias bíblicas, sem as igrejas que pontilham as cidades, sem as celebrações que unem milhões de pessoas. A Bíblia, com sua rica tapeçaria de histórias e lições, seria apenas um livro a mais. Esse evento, portanto, não é apenas um pilar da fé cristã, mas uma pedra angular na construção da civilização como a conhecemos. É por isso que a ressurreição de Jesus Cristo se destaca de qualquer outro evento histórico. Ela não apenas mudou a vida de seus seguidores imediatos, mas também transformou o curso da história humana. As histórias bíblicas nos ensinam que, na escuridão da dúvida e do desespero, há uma luz de esperança que brilha intensamente. E essa luz continua a iluminar o caminho de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas antes de nos aprofundarmos nos detalhes dessa história transformadora, vamos entender o contexto em que ela foi criada. A crucificação de Jesus ocorreu durante a Páscoa judaica, um período de profunda importância religiosa e histórica. Os registros bíblicos nos contam que Jesus foi crucificado ao lado de 2 malfeitores, uma cena que por si só carrega um simbolismo profundo. Os judeus, preocupados com a santidade do sábado, pediram a Pilatos que os corpos não permanecessem na cruz durante esse dia sagrado. Esse pedido resultou na quebra das pernas dos crucificados para acelerar suas mortes. Mas quando chegaram a Jesus, perceberam que ele já estava morto. Este detalhe é significativo, pois cumpre as profecias dos ensinamentos bíblicos de que nenhum osso de Jesus seria quebrado. O sepultamento de Jesus foi realizado por José de Arimateia, um membro respeitado do Sinédrio, que corajosamente pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ele o colocou em um túmulo novo, esculpido na rocha, que pertencia a ele. Este ato de devoção não só demonstra a profundidade do respeito e do amor que alguns sentiam por Jesus, mas também cumpre as profecias bíblicas. O túmulo foi selado com uma grande pedra e guardas foram colocados na entrada para evitar que o corpo fosse roubado. Este cenário, repleto de vigilância e medidas preventivas, reforça a autenticidade das histórias bíblicas e a seriedade com que os eventos foram tratados. No entanto, o contexto não se limita apenas aos eventos imediatos da crucificação e sepultamento. Ele abrange também as reações emocionais e espirituais daqueles que presenciaram esses acontecimentos. A Bíblia relata o pesar e a confusão dos discípulos, o medo e a tristeza das mulheres que seguiam Jesus e a tensão entre as autoridades judaicas e romanas. Esse pano de fundo não apenas humaniza os personagens envolvidos, mas também nos oferece um vislumbre do impacto real e tangível que esses eventos tiveram nas vidas das pessoas. E é nesse cenário carregado de emoção e significado que começamos a ver os primeiros sinais da ressurreição. Na madrugada do domingo, algo extraordinário ocorreu, abalando os alicerces da história e da fé. A Bíblia relata que um grande terremoto acompanhou a descida de um anjo do Senhor, que rolou a pedra do sepulcro de Jesus e se sentou sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes brilhavam com uma luz celestial. Este evento não apenas marcou a ressurreição de Jesus, mas também simbolizou a vitória sobre a morte e o pecado, um tema central nas histórias bíblicas. Os guardas que vigiavam o túmulo ficaram aterrorizados diante da visão do anjo, a ponto de perderem os sentidos. A reação deles, de puro medo e espanto, contrasta fortemente com a resposta das mulheres que foram ao sepulcro naquela manhã. Essas mulheres, buscando confortar-se na tristeza, depararam-se com a glória divina.
O anjo lhes disse para não temerem e anunciou a notícia que mudaria para sempre os rumos da história da Bíblia. Jesus havia ressuscitado. Essa mensagem não era apenas para elas, mas para toda a humanidade, um chamado à esperança e renovação. A presença do anjo e a mensagem de que Jesus havia ressuscitado foram as primeiras faíscas que acenderam a chama da fé cristã. As mulheres, com seus corações transformados pela visão e pelas palavras do anjo, correram para contar aos discípulos o que haviam testemunhado. Esse encontro angelical não apenas reforçou os ensinamentos bíblicos sobre a divindade de Cristo, mas também estabeleceu a base para a propagação do Evangelho. A história da ressurreição, cheia de milagres e revelações, é um testemunho poderoso da fé e da verdade bíblica, preparando-nos para explorar as reações daqueles que tentaram suprimir essa verdade. Os líderes religiosos, ao receberem o relato dos guardas sobre o que havia acontecido, encontraram-se diante de uma crise. A notícia da ressurreição ameaçava desmoronar toda a estrutura de poder e controle que eles mantinham. Então, ao invés de aceitarem a verdade dos eventos, decidiram fabricar uma mentira. Subornaram os guardas para que dissessem que os discípulos de Jesus haviam roubado seu corpo enquanto eles dormiam. Essa reação revela a profunda resistência e incredulidade dos líderes diante dos ensinamentos bíblicos. Essa mentira, disseminada com a ajuda de um suborno substancial, foi uma tentativa desesperada de encobrir a verdade e manter a autoridade religiosa. Os guardas, temendo por suas vidas e carreiras, aceitaram o suborno e espalharam a história falsa. Este ato de corrupção e engano destaca como a natureza humana pode se opor violentamente à verdade divina. A história da Bíblia nos mostra que a luta entre a verdade e a mentira é tão antiga quanto a própria humanidade, e os líderes religiosos daquele tempo estavam dispostos a tudo para suprimir os fatos. Apesar dos esforços dos líderes religiosos, a verdade da ressurreição de Jesus começou a se espalhar. A mentira que tentaram perpetuar não conseguiu apagar o poder dos acontecimentos que testemunharam. Este conflito entre a verdade da ressurreição e a mentira fabricada pelos líderes religiosos destaca a natureza complexa da fé e da incredulidade. As histórias bíblicas estão repletas de exemplos onde a verdade divina prevalece sobre as falsidades humanas. À medida que avançamos, veremos como essa mentira se perpetuou ao longo dos séculos, influenciando até mesmo os dias atuais. A mentira fabricada pelos líderes religiosos não ficou confinada ao seu tempo. Ela se espalhou e perdurou através dos séculos. A Bíblia relata que essa falsa história foi disseminada entre os judeus, ganhando terreno e enraizando-se na cultura popular. Esse esforço contínuo para desacreditar a ressurreição de Jesus Cristo revela o impacto profundo que a verdade da ressurreição tem sobre aqueles que se opõem aos ensinamentos bíblicos. A persistência dessa mentira ao longo do tempo é um testemunho do poder das histórias bíblicas e da resistência humana à aceitação da verdade divina. Mesmo hoje, após 2 milênios, essa mentira continua a circular, encontrando eco entre aqueles que buscam explicações alternativas para os eventos narrados na Bíblia. Muitos críticos e estudiosos modernos, ao debaterem a existência histórica de Jesus, ainda recorrem à velha narrativa de que o corpo de Jesus foi furtado pelos discípulos. Essa ideia, embora antiga, continua a alimentar a incredulidade e a dúvida, mostrando como as mentiras podem se perpetuar e influenciar gerações. É fascinante como uma falsidade tão antiga ainda encontra terreno fértil no coração de muitos. A discussão sobre a aceitação da existência histórica de Jesus e a ressurreição divide opiniões até hoje. A história da Bíblia e seus ensinamentos são continuamente desafiados e questionados, mas também são defendidos e proclamados por muitos. A persistência dessa mentira nos faz refletir sobre a natureza humana e sua tendência a rejeitar o que não compreende completamente. Mas como veremos, a verdade da ressurreição é mais robusta e poderosa do que qualquer mentira, e sua lógica desafia qualquer tentativa de desacreditá-la. A ideia de que os discípulos de Jesus roubaram seu corpo durante a noite é, no mínimo, altamente improvável. Primeiro consideremos os guardas romanos que estavam vigiando o túmulo.
Esses homens eram soldados bem treinados e disciplinados, incumbidos de garantir que ninguém se aproximasse do sepulcro. A noção de que um grupo de discípulos, a maioria pescadores e camponeses, sem qualquer habilidade militar, conseguiria superar esses guardas sem causar alarde é difícil de aceitar. As histórias bíblicas nos ensinam que Deus age de maneiras misteriosas, mas também nos chamam a reconhecer a lógica e a razão nas narrativas sagradas. Além disso, o tecido que envolvia o corpo de Jesus foi encontrado cuidadosamente dobrado no túmulo, um detalhe que não faz sentido em uma cena de roubo apressado. Se os discípulos realmente estivessem tentando roubar o corpo, não teriam tido tempo para dobrar o lençol de linho com tanto cuidado. Este simples detalhe reforça a autenticidade das histórias bíblicas e a veracidade dos eventos da ressurreição. É como se cada pequena peça da narrativa estivesse posicionada para apontar claramente para a verdade divina. A disposição dos discípulos a sofrer e morrer pela verdade da ressurreição também desafia a lógica da mentira. Se eles soubessem que tudo era uma fraude, por que arriscariam suas vidas pregando a ressurreição de Jesus? Homens como Pedro e Paulo enfrentaram perseguições, prisões e até a morte, tudo em nome de uma verdade que haviam experimentado pessoalmente. A transformação radical dessas pessoas, de temerosos seguidores escondidos para corajosos proclamadores da fé, só pode ser explicada pela autenticidade da experiência da ressurreição. E isso nos leva a considerar a profunda mudança que ocorreu nos corações e mentes dos discípulos após a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo não só abalou os alicerces da fé, mas também transformou profundamente seus discípulos. Antes, eles estavam amedrontados e escondidos, temendo por suas vidas após a crucificação de seu mestre. No entanto, após testemunharem a ressurreição, esses mesmos homens tornaram-se proclamadores destemidos do Evangelho. As histórias bíblicas são claras ao descrever essa metamorfose, mostrando como a experiência da ressurreição renovou suas esperanças e fortaleceu suas convicções. Este evento foi a centelha que incendiou suas almas, transformando o medo em coragem. A transformação dos discípulos é um testemunho poderoso da verdade da ressurreição. Pedro, que negou Jesus 3 vezes antes de sua morte, tornou-se um dos mais fervorosos pregadores da fé cristã, enfrentando perseguições e prisões. Paulo, inicialmente um perseguidor dos cristãos, teve uma conversão radical após um encontro com o Cristo ressuscitado, dedicando o resto de sua vida à propagação dos ensinamentos bíblicos. Essas mudanças dramáticas são difíceis de explicar fora do contexto da veracidade da ressurreição. Elas ilustram como um evento pode alterar completamente a trajetória de vida de uma pessoa. Essa transformação não foi apenas pessoal, mas também comunitária. Os discípulos formaram a base da igreja primitiva, espalhando os ensinamentos bíblicos e histórias de fé por todo o mundo conhecido. A força de suas convicções e a profundidade de sua fé geraram um movimento que continua a impactar vidas até hoje. A autenticidade da ressurreição de Jesus é refletida na vida transformada de seus seguidores, um fenômeno que ressoa através dos séculos. Essa verdade indiscutível nos prepara para entender a natureza da mentira e a resistência que ela encontrou entre os líderes religiosos da época. A natureza da mentira sobre a ressurreição de Jesus revela a profundidade da incredulidade humana e a capacidade de distorcer a verdade. Os líderes religiosos, mesmo diante das evidências claras e das testemunhas oculares do túmulo vazio, optaram por fabricar uma história falsa. Este ato de suborno e engano não foi apenas uma tentativa de preservar seu poder, mas também uma demonstração da resistência humana à verdade divina. As histórias bíblicas frequentemente nos mostram essa luta entre a verdade e a mentira, destacando a inclinação do coração humano para o mal e a incredulidade. As testemunhas oculares, incluindo os guardas e as mulheres que viram o anjo, vivenciaram eventos sobrenaturais que confirmaram a ressurreição. No entanto, a fabricação da mentira pelos líderes religiosos ilustra como a verdade pode ser distorcida quando os interesses pessoais e a preservação do status quo estão em jogo. Esse comportamento não é exclusivo da antiguidade.
Vemos em nossas próprias vidas e sociedades como as mentiras podem se enraizar profundamente quando servem a propósitos egoístas. A história da Bíblia nos ensina que, mesmo diante da verdade clara e evidente, a natureza humana pode se inclinar para o engano. A fabricação e disseminação dessa mentira também nos lembram da necessidade de discernimento e fé. A verdade da ressurreição de Jesus é um fundamento essencial dos ensinamentos bíblicos, e a resistência a essa verdade ilustra a batalha contínua entre a fé e a incredulidade. Enquanto alguns escolhem o caminho da mentira e da manipulação, outros são chamados a viver na luz da verdade divina. Esse contraste nos prepara para explorar os aspectos teológicos profundos da ressurreição e como ela se torna a base de esperança e salvação para os crentes. A aceitação da ressurreição de Jesus como um evento histórico e espiritual é fundamental para a fé cristã. Essa crença não se baseia apenas em evidências empíricas, mas também na obra regeneradora do Espírito Santo. A ressurreição é vista como a confirmação da divindade de Cristo e o cumprimento das promessas bíblicas. Para os crentes, ela não é apenas um fato histórico, mas a fonte de esperança e salvação. A fé na ressurreição transcende a compreensão humana, refletindo a profundidade dos ensinamentos bíblicos e a obra transformadora de Deus nas vidas dos fiéis. A fé, portanto, é um dom divino que vai além da lógica e da razão. Os ensinamentos bíblicos nos mostram que a crença na ressurreição de Jesus não é algo que pode ser totalmente compreendido ou explicado pela mente humana. É uma verdade que se revela através da experiência espiritual e da ação do Espírito Santo. Assim, a ressurreição não é apenas um evento a ser provado, mas uma realidade a ser vivida. Para muitos, essa crença traz consolo, força e direção, especialmente em tempos de adversidade. A fé na ressurreição alimenta a esperança de uma vida eterna e a certeza de que a morte não é o fim. Dessa forma, a ressurreição de Jesus se torna o fundamento da nossa esperança e salvação. Ela assegura aos crentes que, assim como Jesus venceu a morte, eles também um dia ressuscitarão. Essa promessa é central nos ensinamentos bíblicos e oferece uma perspectiva de vida que transcende as dificuldades temporais. A fé na ressurreição motiva os crentes a viverem de acordo com os princípios divinos, sabendo que há uma recompensa eterna. E agora, ao refletirmos sobre essas verdades teológicas, somos levados a considerar as lições práticas que podemos extrair dessa crença fundamental. A ressurreição de Jesus Cristo está no coração da fé cristã, sendo uma doutrina inegociável. Sem ela, a essência do Evangelho se perde e a esperança de vida eterna desaparece. As histórias bíblicas destacam que sem a ressurreição estaríamos adorando um Deus incapaz de vencer a morte. Portanto, é crucial para qualquer cristão compreender e acreditar na ressurreição como um evento literal e histórico. Esse entendimento fundamenta a fé e proporciona um alicerce sólido para enfrentar as adversidades da vida, sabendo que a vitória sobre a morte é garantida. Entretanto, acreditar na ressurreição de Jesus pode parecer um desafio absurdo para a lógica humana. A ideia de alguém ressuscitar dos mortos confronta as leis naturais e parece loucura para muitos. Os ensinamentos bíblicos nos lembram que a fé é um dom de Deus e é através da obra do Espírito Santo que somos capazes de crer em algo tão extraordinário. Devemos compartilhar o Evangelho com compaixão e paciência, reconhecendo que assim como o Espírito Santo trabalhou em nossos corações, ele também pode trabalhar nos corações daqueles que ainda não creem. Nosso papel é semear as sementes da fé e deixar que Deus opere a transformação. Além disso, as tentativas de distorção ou negação da ressurreição mostram que a verdade de Deus sempre prevalecerá. A história da Bíblia nos ensina que, apesar das mentiras e subornos, as boas novas da ressurreição de Jesus Cristo continuam a ser proclamadas por quase 2 milênios. Este fato nos encoraja a permanecer firmes na fé e a testemunhar a verdade, independentemente das circunstâncias. Devemos ser exemplos vivos da esperança e da transformação que a ressurreição traz, mostrando ao mundo que, assim como Jesus ressuscitou, todos aqueles que creem nele também um dia ressuscitarão. E com isso,
somos levados a considerar as ações práticas que podemos tomar para fortalecer nossa fé e compartilhar essa mensagem com os outros. Ao refletirmos sobre a verdade da ressurreição e seu impacto, somos chamados a aplicar esses conhecimentos em nossas vidas diárias. Como podemos viver de forma a refletir essa esperança e verdade? Pense em suas ações cotidianas. Como você pode ser um farol de fé e esperança em sua comunidade? Quais passos práticos você pode dar para aprofundar seu entendimento das histórias bíblicas e dos ensinamentos bíblicos? Talvez começar um estudo bíblico semanal, voluntariar-se em sua igreja local ou simplesmente compartilhar sua fé com amigos e familiares. A ressurreição de Jesus nos desafia a viver de forma autêntica e corajosa, a sermos portadores da verdade em um mundo muitas vezes cético e descrente. Você está disposto a abraçar essa missão? Quais mudanças você pode fazer hoje para alinhar sua vida mais estreitamente com os ensinamentos bíblicos? Refletir sobre essas perguntas pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda e duradoura. E ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também influencia positivamente aqueles ao seu redor. Por fim, se você encontrou valor neste conteúdo e deseja continuar explorando a Bíblia e seus ensinamentos, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os novos vídeos e conteúdos que compartilhamos. Queremos caminhar juntos nessa jornada de fé e conhecimento. Então, inscreva-se agora, compartilhe suas opiniões nos comentários e vamos continuar aprendendo e crescendo juntos na fé.